Oi, meus queridos. Eu trouxe um complemento para a nossa aula de escalas musicais. Uma ênfase na estrutura de tons e semitons. Então vejamos. Foi dito na aula já que tons e semitons correspondem a unidades de distância entre uma nota e outra. Em algum momento, na Grécia Antiga, eram usadas as 4 unidades: o semitom, o tom, que eram 2 semitons, a distância de 2 semitons, o semidítono, que era 1 tom e meio, e o dítono, 2 tons. Porque essas unidades, elas eram usadas nos tetracordes. Então vamos revisar aqui. O diatom, então ele tinha Mi para o Ré, 1 tom, Ré para o Dó, 1 tom, Dó para o Si, 1 semitom. E no cromos, olha, do Mi para o Dó sustenido, que é uma alteração na nota Dó, era uma nota Dó elevada, com uma frequência aumentada, então aqui guardava um semidítono. De Dó sustenido, ou seja, relação de um Dó alterado elevado para um Dó natural, guardava a distância de 1 semitom. Do Dó para o Si, de 1 semitom. Lembrando que os semitons naturais são Mi, Fá e Si, Dó. E ainda o enarmônico. Então, do Mi para o Dó, guardava a distância de 2 tons. Então, era um dítono. Do Dó para o Dó bemol era o Dó, e o Dó, um outro Dó rebaixado, meio tom, né? Produzindo uma distância de 1 semitom. E o Dó bemol para o Si era uma forma de relacionar, não havia distância, mas era uma relação. Era aquele instrumento que tinha 4 cordas, mas 2 cordas soavam da mesma forma. Isso aqui é só um contexto, né? Na medida que o tetracorde eleito foi o diatom, e daí se entende por que hoje nós chamamos as escalas de diatônicas, inclusive desde os modos litúrgicos, esses modos são diatônicos, porque eles advieram do tetracorde diatom, que guardava entre si a relação única de tons e semitons, já não mais do semidítono e do dítono. Então, por isso, precisamos compreender que essas duas referências que estruturam a escala diatônica moderna. Então, nós temos como notas naturais, né? Temos o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si, que eu coloco aqui o T, é um codalês que eu chamo, apenas para não confundir com a nota Sol. Então, essas são as notas naturais, ou seja, são notas que não têm nenhuma alteração. São notas naturais, frequências naturais. Então, dentre esse grupo de notas, nós temos a estrutura, sempre estruturas divididas em tons e semitons. Todas as distâncias das notas guardam tom, à exceção de Mi, Fá e Si, Dó, que guarda a distância de 2 semitons. Então, isso aqui tem que ficar claro, isso aqui é a base para todo o raciocínio, tudo que você tem que pensar com relação a tons e semitons naturais e as notas que poderão ser alteradas, ou seja, eu posso alterar qualquer dessas notas, elevando a sua frequência em meio tom ou abaixando a frequência em meio tom ou um tom. Eleva meio tom, eleva um tom. Abaixa um meio tom, abaixa um tom. Então,
eu vou alterar as frequências. Eu posso alterar as frequências para que dessa forma eu conte com mais notas. Ou seja, se eu elevo e abaixo, né, eu vou conseguir organizar um grupo de 12 notas diferentes, que se chama a escala cromática, ou seja, escala um grupo de notas naturais e suas elevações ou rebaixamentos. Você tem 4 situações de notas alteradas. Você pode elevar uma nota meio tom, qualquer nota. Então, eu tenho aqui um dó. Se eu elevar o dó meio tom, eu produzo um dó sustenido, um dó elevado. Faz parte do dó, mas é uma frequência maior. Eu posso elevar um tom, dó e dó dobrado sustenido. Se eu elevo, eu tenho um sustenido. Se eu elevo meio tom, eu tenho um sustenido. Se eu elevo um tom, eu tenho um dobrado sustenido. Eu já falei que meu único defeito é a letra, mas é só esse que eu tenho de defeito. Você também pode rebaixar qualquer nota meio tom. Então, eu posso rebaixar aqui em cima, que eu não sei se a máquina pega a câmera. Vou rebaixar aqui o sol. Então, o sol, para indicar que esse sol foi rebaixado meio tom, eu indico com esse símbolo que chama bemol. Se eu quiser rebaixar um tom inteiro, eu digo que eu coloco um símbolo com a letra duplicada, o símbolo duplicado, né, e chamo de dobrado bemol. Não sei nem se aparece aí na câmera. Dobrado bemol. Eu posso elevar, por exemplo, um mi. Eu posso elevar um mi. Posso elevar um mi meio tom. Ora, se eu elevo meio tom, eu tenho aqui. Se eu elevar meio tom, na verdade, eu elevei, tá aqui o sustenido. Mas eu já cheguei, na verdade, na posição do Fá, certo? Então, na verdade, esse Mi sustenido, ele soa como a nota Fá. Soa a mesma coisa. Mas nós vamos usar em várias situações essas notas com mesma sonoridade, porém com nomes diferentes. Porque o mundo musical, o mundo da escala, é um mundo de relação. Então, eu posso me relacionar tanto usando um Mi sustenido, né, quanto com um Fá. Depende do contexto. Mas que contexto é esse? Para isso, nós precisamos desenvolver esse contexto, que é trabalhando os tetracordes, que é uma próxima etapa, né? Quando você tem em mente a estrutura da escala Dó maior, que é a estrutura de uma escala com notas naturais. A partir do momento que essa estrutura evoluiu por meio dos tetracordes, vão sendo geradas novas escalas, e essas novas escalas, elas necessitarão desse diferencial, porque elas precisam definir, elas precisam demonstrar que ali a nota já não é mais natural, a relação daquela nota com a outra é uma relação alterada, ela foi alterada. Então aqui é esse caso aqui. Então pode ser o Fá, sim, resulta a mesma coisa. No entanto, isso faz parte de um contexto que no momento você não vê o contexto na verdade, né? E nem precisa agora nesse momento, você só precisa saber que eu posso sinalizar que aquela nota é uma nota alterada, foi alterada, ou seja, ela não é natural. Então, vamos considerar sempre o fundamento
o princípio de raciocínio, ele sempre vai usar como referência as escalas naturais. Elas que são o fundamento de todo o sistema. Depois você vai chegar em Dó sustenido maior, você vai chegar em Mi maior, mas isso já é uma progressão. Mas como o início todo, ele teve seu início a partir das notas naturais. A base são as notas naturais. Então, e sempre lembrar, dentro dessa estrutura das notas naturais de Dó a Si, você tem, na verdade, de Dó a Dó, porque você vai incluir o Si Dó, a relação entre o Si Dó, você tem 2 semitons naturais. Por exemplo, só para complementar, do Mi para o Mi sustenido, que é uma relação de semitom, não é natural, porque eu alterei. Na medida que eu alterei, não é natural. Mas do Mi para o Fá é natural. Então, este é um semitom que não é natural e este é um semitom natural. Este semitom pode ser chamado de semitom cromático, né? Ou semitom, esqueci o nome, gente, semitom cromático diatônico, também pode ser chamado de diatônico, quando ele faz parte da escala. Mas tem outro também, esqueci o nome agora, me fugiu aqui o nome. Mas não importa, eu também não me preparei para essa aula de classificação dos semitons, não nos importa agora. Agora a gente precisa só ter noção dessa condição de poder elevar, poder rebaixar. Por quê? Para quê? Quando vocês forem desenvolver os tetracordes, vocês vão precisar ter esse recurso. É uma ferramenta de ajuste. Você ajustar os tetracordes para que eles caibam no modelo. Qual é o modelo? Aquele modelo da escala maior, da escala fundamental, né? Então, é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, aqui são os 2 tetracordes. Então, aqui guarda tom, tom, semitom. E aqui, tom, tom, semitom. Então, essa estrutura, ela é o DNA da escala. Então, qualquer outra escala precisará reproduzir esse modelo. Sempre. Então, para que seja possível, eu preciso recorrer a essas alterações. Chama acidente também, tá? Acidente no sentido, não é que, nossa, foi um acidente, ou foi um choque, não. O acidente, igual ao acidente geográfico, sabe quando você tem uma depressão ou uma elevação? Então, a depressão é quando você tem um bemol na escala, né? Ele rebaixou, foi rebaixado, por isso que chama acidente, tá? Então, se você fica sabendo aqui que se de acordo com o tetracorde, eu não vou conseguir reproduzir tom, tom, semitom. Então, por exemplo, se eu começar no Mi, fizer aqui um tetracorde, Mi, Fá, Sol, Lá, seguinte, Si, Dó, Ré, Mi. Do Mi para o Fá, eu tenho um semitom. Fá, Sol, tom, Sol, Lá, tom, Si, Dó, semitom, Dó, Ré, tom, Ré, Mi, tom. Ora, não é compatível. Eu preciso fazer o quê? Alterar as notas. Então, o que eu tenho? Eu tenho que alterar isso aqui. Eu tenho que fazer, aumentar a distância. Então, para aumentar do Mi para o Fá, para resultar num tom, eu vou alterar o Fá. Vou elevar, então eu vou sustenizar, né? Também pode usar, tá, gente? Sustenizar e bemolizar. São verbos usados. Gente, é isso. Vamos ao trabalho que vocês vão descobrir tudo. O importante é saber isso aqui, tá? Que nossas unidades atuais são essas, tom e semitom, e que todas as notas podem ser alteradas dentro de elevações e rebaixamentos, ok? Vamos aos estudos. Então, dentro do semitom, nós temos o semitom natural, que é aquele dentro das notas naturais, Mi, Fá e Si, Dó. Para sempre eles são naturais. Temos
o diatônico. O diatônico é quando você tem um semitom que foi alterado, mas ele faz parte de uma escala diatônica. Então, aqui a gente tem Sol maior, aqui entre o Fá, esse Fá que é sustenido, que foi indicado aqui na armadura, isso chama armadura, e essa distância do Fá, então, sustenido para o Sol, é de um semitom. Então, este semitom é diatônico. E esse Si Dó também é diatônico, porque ele faz parte desse grupo de notas da escala de Sol maior, e ele também é natural, porque ele é aquele Si Dó das notas naturais. Também a gente tem o cromático. O cromático, ele aparece assim de penetra. Então, temos Sol maior, onde teria que ter somente a alteração da escala, a alteração diatônica, que é o Fá. Mas aqui o compositor pode escrever na melodia, pode incluir, vai lá botar um Ré sustenido só para brincar com a melodia, para deixar ela mais bonita. Então, essa interferência, ela é chamada de cromática. Ou seja, um semitom cromático. Ele fez semitom com essa nota aqui, né? Essa relação, né, é denominada como semitom cromático. Outra coisa, aqui eu coloquei ainda um outro sinal de alteração, mas não é de elevação nem de rebaixamento, mas sim de anulação. Ou seja, esse aqui se chama B-quadro e ele anula a alteração que houve. Então, aqui houve essa alteração no Ré, que era para ser natural, ficou sustenido. Aqui ele quer que o Ré volte a ser natural. Ele pode também anular esse aqui? Pode. Ele escreve aqui antes da nota e anula. Anula, mas só naquele momento. Depois os outros Fás, dos outros compassos, volta a ser sustenido. Aí também vale dizer sobre os acidentes fixos, ocorrentes e de precaução. Então, a gente tem essas três classificações de acidente. Então, acidente fixo é aquele que vem na armadura. Na armadura, aquelas alterações que vêm informadas no início da pauta e informam para você, olha, todas essas notas serão alteradas. É um decreto. Então, esse aqui é um acidente fixo, uma alteração fixa. Ocorrente, aqui, não era para estar aqui, mas o compositor colocou, o arranjador colocou. Então, foi uma coisa pontual, ocorreu ali, ocorrente. E temos o de precaução, ou seja, eu tenho, uma lembrança. Digamos que isso aqui seja aqui um compasso, né? Fazer aqui um ritmo. Pronto, isso aqui é um 3x4. 3x4. Aí aqui eu tenho, vou dizer aqui, eu vou colocar aqui um Fá Sol e vou alterar. Vou alterar. Alterei. Então, o primeiro Fá, lógico, é sustenido porque ele está dentro da armadura. O segundo não. Eu anulei o efeito, de modo que ficou Fá natural. No próximo compasso, para evitar um equívoco, eu posso relembrar o instrumentista, né, de que este Fá, ele vem, inclusive o sinal vem entre parênteses, esse Fá é sustenido. Olha lá, voltou para ser sustenido. Então, essa vigência dos acidentes, ela obedece o espaço do compasso, à exceção do acidente fixo. Quando é fixo, todas aquelas notas, independente da extensão, da altura em que elas se encontrem, elas serão alteradas da mesma forma. Não preciso relembrar, não preciso recolocar
aquele acidente. O ocorrente, ele é pontual. Na medida que ele é pontual, mesmo que aqui foi ocorrente, né? Mesmo que eu não tivesse aqui, dizer que ele continua, eu não anulei, continua sustenido. Se no próximo compasso eu tocar de novo, por exemplo, minha caneta tá acabando, se eu tocar de novo, esse Ré aqui, ele volta a ser natural. Por quê? Porque aqui já vigora apenas as alterações da escala, que estão lá na armadura. Um assunto puxa o outro, né? Na verdade, assim, quase que não, em música quase que não tem assim uma ordem. Primeiro você aprende isso, depois você aprende aquilo. É complicado elaborar assim uma ordem. Às vezes, tudo bem, tem uma progressão, tem, mas os assuntos, eles se agrupam, assim, de modo que você não consegue falar de um sem falar do outro, e escapa muita coisa também, às vezes você não consegue falar tudo. Então, eu complementei para tentar enriquecer a fala anterior, mas assim, sabendo que são muitas faces, né? São muitas faces, muitos casos. Às vezes você vai ter uma situação e você, mas puxa vida, a professora não tocou naquele assunto, ela não falou isso. É porque realmente só se você falar o texto de um livro, mas quando você está explicando, você quer focar naquele ponto, mas às vezes não dá, porque aquele ponto precisa daquele outro ponto. Então você tenta costurar, né? E, enfim, eu espero que tenha ficado claro essa questão dos semitons, da estrutura das escalas, para também compreender esse universo aqui das alterações. Vamos precisar ir para os tetracordes, porque naquele estabelecimento das novas escalas é que nós vamos usar as alterações como parte intrínseca do sistema tonal, ok? Isso. Voltei para dizer bons estudos!